E aí, rapaziada, beleza? Bora lá para mais uma aula. Nessa aula, galera, a gente vai falar sobre dilatação térmica, beleza? Ainda estamos no capítulo 15. É o último conteúdo do capítulo 15 que eu vou fazer com vocês. No final aí, aqui em cima, né, tem umas atividades para vocês fazerem, tá? E aí na semana que vem eu venho e faço a correção disso aí. Beleza, galera? Então bora lá. Dilatação térmica, né? O que é? É assim, galera. Todos os objetos, todos os corpos, todos os materiais, eles são feitos de moléculas, beleza? Essas moléculas, nós temos as moléculas, e essas moléculas, elas ficam próximas umas das outras, tá certo? Elas ficam aqui aglutinadas umas nas outras. Tranquilo? Só que mesmo com toda a proximidade entre elas, ainda existe alguns espaços vazios entre uma e outra, beleza? Entre uma e outra existem espaços vazios. Quando há um aumento de temperatura, uma temperatura 1, e agora aqui eu tenho uma temperatura 2, essas moléculas elas vão ficar mais agitadas. Nós vimos que a temperatura é aquela grandeza que define o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior é a agitação das moléculas, né? Elas estão em movimento. Como elas estão em movimento, o que vai acontecer é que o espaço entre elas vai ficar maior. Elas vão ficar mais separadas. Se você olhar aqui, ó, eu comparei aqui, vejo que esse segundo desenho que eu fiz, ele está um pouco maior do que o primeiro. Beleza? Então aqui eu tenho uma temperatura 2. E aí nesse caso, galera, a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1. Consequentemente, o tamanho desse bloco aqui, ele teve que aumentar. Ele aumentou um pouco por conta desses espaços vazios entre esses corpos. Se eu fizesse o contrário, se eu resfriasse, eu diminuísse essa temperatura, ia acontecer um processo contrário ao processo de dilatação, que é o processo chamado de... Ele passou um peixe aqui para zoar. O processo contrário ao processo de dilatação, que era reduzir o tamanho. Ao invés de se dilatar, ao invés de se expandir, se eu tivesse reduzido a temperatura, ia acontecer uma compressão, ele ia diminuir o tamanho, beleza? O processo de dilatação é o contrário do processo de contração. O processo de reduzir aqui o tamanho é o processo de contração. Isso acontece quando você diminui a temperatura. Se você aumenta a temperatura, há um processo de dilatação, beleza? Ele se expande. E se você diminui, ele se comprime. Então, um bloco com a temperatura 1, agora aqui eu tenho outro bloco com o mesmo bloco, né? Desculpa, o mesmo bloco com a temperatura 2. Se a temperatura 2 é maior do que a 1, ele vai aumentar um pouco o tamanho. É óbvio que aqui eu exagerei na notação, tá certo? Deixei aqui esses quadriculadozinhos aqui por volta, aqui ao redor, para representar o aumento de tamanho. Isso é a variação do tamanho, né? Isso aconteceu por conta do aumento de temperatura. Essa dilatação, pessoal, ela pode ser linear, superficial, volumétrica ou pode acontecer nos líquidos. Linear, Vinícius, quando é que acontece? Deixa eu limpar aqui. Linear, pessoal, é quando eu considero um objeto que tem apenas uma dimensão. Tipo esse aqui. Esse objeto aqui ele tem um tamanho L, que é o tamanho inicial dele. E depois, quando eu aumento a temperatura, ele vai ter um tamanho aqui, ó. Vai ter um tamanho que é o tamanho inicial dele, que eu chamei de L0, mais o ΔL. ΔL aqui representa a variação do tamanho. Isso pode ser quando tiver, por exemplo, uma barra, um fio, um objeto em que as outras dimensões não influenciam tanto. Por exemplo, trilhos de trem. Se você reparar em trilhos de trem, eles possuem, tá certo? Alguns espaços vazios entre eles.
né? Vai ali perto da estação da Calcaia, menino. Porque vai ali pro Planalto Calcaia, pra Cigana. Olha, ou pro Capuã também passa em trilho, né? Olha, na Jurema também tem. Olha que tem uns espaços vazios entre os trilhos. Tá certo? Esses espaços vazios é porque quando o trem vai passando com o calor do sol, aquele movimento todo, esses trilhos eles vão se expandir, eles vão se dilatar. E aí eles precisam de espaços vazios justamente para ter o espaço da dilatação. Se eles não tiverem nenhum espaço vazio, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Quando não tem espaço vazio, quando acontecer a dilatação, o trilho vai descarrilhar. Observe que sempre vai acontecer isso em trilhos de trem, também tem pontes, tem várias situações aí do nosso dia a dia. Tranquilo? Quando você tem uma torre, por exemplo, uma antena, uma coisa desse tipo, que é de metal, também tem essa necessidade de ter espaços vazios para permitir a dilatação. Beleza? Dilatação linear. Se o objeto ele não for um objeto linear, for um objeto superficial, um objeto que tem uma área. Se o objeto tiver uma área, a dilatação vai ser superficial. Então aqui ele tem uma superfície inicial, que eu chamei de S0, e está na temperatura 1. Aí depois, quando você aumentar a temperatura, isso aqui é a área inicial, S0. Né? Deixa eu tirar esse T daqui, deixa eu botar o S0 aqui dentro, fica melhor assim. S0, temperatura 1. Temperatura 2, S0 mais ΔS. Essa região aqui, ó, é a parte que aumentou por conta do aumento da temperatura. Tranquilo? Isso quando o objeto tem duas dimensões. A área inicial mais a variação de área. Tranquilo? E quando o objeto for tridimensional, quando tiver um objeto tridimensional, nesse caso a dilatação, galera, vai ser volumétrica. Beleza? Volume inicial. E agora o objeto aumentou de tamanho, tá certo? E agora é um objeto tridimensional. É um bloco que tem 3 dimensões, em que essas 3 dimensões influenciam no comportamento do objeto. E aí ele vai sofrer, galera, um aumentozinho assim, ó. Deixa eu esticar aqui, ó, retinha. Ó, essa partezinha que eu estou fazendo aqui, extra, é que representa... Opa, errei aqui, galera. Peraí. Essa partezinha que eu estou aumentando aqui em cima é que representa o aumento desse volume, tá certo? Essa partezinha aqui, ó. Extra aqui, aumentou aqui desse lado, aumentou deste lado, aumentou aqui, ó. Aumentou aqui e aumentou em cima, beleza? Isso aqui é o volume inicial, volume 0. E esta parte aqui é a variação de volume, beleza? Isso quando o objeto tiver 3 dimensões. E nos líquidos, Vinícius, como é que acontece nos líquidos? Nos líquidos, galera, a gente estuda o recipiente em que esse líquido se encontra. Beleza? A gente estuda o recipiente que o líquido encontra. Por exemplo, você tem aqui este recipiente e ele está até aqui com um determinado líquido. Não, está até a tampa, até cheio, todo cheio. Tá certo? Todo cheio aqui com um determinado líquido. Observe o seguinte, que o volume do líquido é igual ao volume do recipiente. Tá certo? O recipiente tem um determinado volume e o líquido está todo preenchido, todo ocupado aqui até a tampa, né, a gente fala, né, do recipiente. Então, o volume do líquido é o mesmo volume do recipiente. Beleza? Se você aquece e uma parte desse líquido derrama, parte do líquido que derramou, essa parte que derramou representa a variação do volume. Beleza? Aqui eu não estou mostrando nenhuma expressão, nenhuma conta, nenhum cálculo, nem estou explicando com o rigor necessário. Por quê?
Porque as questões que tem para vocês fazer a respeito desse assunto aí, elas são bem tranquilas, são bem intuitivas. No ensino médio, a gente arregaça nesse assunto aí, galera. Então tem um capítulo exclusivo para falar sobre dilatação e é punk, viu? É pesado, as contas são pesadas. Mas é só lá no ensino médio, tá? Ainda vai demorar aí esse ano, o próximo e depois é que a gente chega, beleza? Então aqui, essas são as ideias iniciais para você fazer as questões e o conhecimento necessário que você precisa ter agora no 8º ano para resolver esses problemas, beleza? Então eu peço que você faça uma leitura do livro aí, das páginas, dá um resumo aí de tudo que a gente viu, beleza? E manda ver as questões, tranquilo? Aloha, galera, valeu, tchau!